Oi, querido. No estudo de hoje veremos que na obra de discipular que a igreja recebeu de Jesus estão incluídos os doentes, os enfermos, talvez porque, inclusive, é na hora da dor, da enfermidade, que muitas pessoas tornam-se sensíveis à obra do Espírito Santo. Quando tem saúde, quando está tudo bem, muitos fecham o coração ao Evangelho. Agora, falando de doença, precisamos dizer que na época de Jesus, quando ele esteve na terra, existia entre os pagãos a falsa ideia de que as doenças eram castigos divinos porque a pessoa ou algum familiar tivesse cometido algum pecado. Mas esta ideia não estava somente entre os pagãos. Ela também tinha contaminado aos discípulos de Jesus. Temos um exemplo do que estou dizendo, registrado aqui em São João, capítulo 9, versos 1 a 3, diz: E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. Perguntaram-lhe os seus discípulos: Rabi, quem pecou, este ou os seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que nele se manifestem as obras de Deus. Interessante, a resposta que Jesus lhes deu parece complicar pior o assunto. Quer dizer que aquele cego não tinha pecado, seus pais também não tinham cometido nenhum pecado. Quer dizer que a cegueira daquele homem não tinha sido castigo divino, mas ele tinha nascido cego para quê? Para que as obras de Deus se manifestassem nele. O quê? Quer dizer que aquele coitado era uma espécie de cobaia para que as pessoas vissem o poder de Deus. Que Deus é esse? O mistério fica explicado quando analisamos o texto grego, porque a Bíblia, o Novo Testamento, foi escrito em grego. Em grego, a expressão "mas bem foi" é iná em grego, que literalmente significa por causa de, ou como resultado de. E de acordo com isto, o que Jesus respondeu foi: nem este homem pecou, nem seus pais pecaram. Mas por causa desta situação, já que este homem nasceu como consequência do pecado em geral desse jeito, o poder de Deus se manifestará. Precisamos aqui entender que a doença é uma lei desta vida de pecado, não o pecado específico de alguém, senão do fato de vivermos num mundo deformado pela entrada do pecado. E como não temos como mudar esta situação até a vinda de Cristo, então o poder de Deus se manifestará muitas vezes. Sabe que na profecia de Isaías 53, o próprio Senhor Jesus disse que o Messias viria a carregar as doenças de todos nós. O próprio Senhor Jesus confirmou isto em Mateus capítulo 8, versos 16 e 17, disse: Caída a tarde trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele com a sua palavra expulsou os espíritos e curou todos os enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Quer dizer, Jesus veio a este mundo para manifestar o poder de Deus sobre o pecado. E se a doença era consequência do pecado, pois então Jesus derrotaria e exterminaria a enfermidade. Foi por isso que Jesus realizou inúmeros milagres de cura. Mas agora vem outra pergunta. Por que então hoje seus discípulos não podemos realizar os mesmos milagres? Precisamos ter em conta que Jesus estava estabelecendo o seu reino nesta terra e as pessoas precisavam serem impressionadas, não só pela palavra, mas também pelos milagres. O mesmo aconteceu nos tempos da igreja primitiva. Fatos miraculosos foram necessários para chamar a atenção das pessoas para o cristianismo que estava sendo estabelecido. Talvez hoje, querido, não vejamos fatos surpreendentes, porém a obra de cura foi deixada para
não foi deixada para trás. Continuamos curando a dor do ser humano através dos nossos hospitais, da obra médica em geral. Parte do evangelho que pregamos é esse trabalho. Não apenas o trabalho de tratamento, mas, acima de tudo, o trabalho de prevenção para ter uma boa saúde. Na segunda parte deste estudo, veremos o conceito bíblico da saúde. Em Marcos capítulo 2, registra-se o milagre da cura de um paralítico que fora levado a Jesus pelos seus amigos através do teto de uma casa. O mestre, vendo o doente, lhe diz: teus pecados te são perdoados. Aí, os fariseus não compreenderam Jesus e começaram a discutir entre eles, questionando que autoridade tinha Jesus para perdoar pecados. Jesus, então, percebendo a reação dos fariseus, olhou para o doente e disse: levanta-te, toma teu leito e anda. No mesmo instante, o paralítico foi sarado. Agora, a lição deste milagre é o conceito bíblico da saúde. A saúde, querido, não abrange só o corpo. Ellen White diz que no caso deste paralítico, ele trazia consigo uma história triste de pecado. Hoje em dia está provado pela ciência que a mente e as emoções exercem influência direta sobre o corpo. De acordo com a Bíblia, o ser humano é uma unidade de faculdades mentais, físicas e espirituais. Um corpo doente pode afetar a saúde espiritual. E uma vida espiritual doente, com certeza, vai afetar a saúde física. O problema é que a cultura helenística, que permeava a maneira de pensar das pessoas nos tempos de Cristo, ensinava de forma diferente. Para eles, o corpo estava separado do espírito. O espírito era bom, mas o corpo, para eles, era mau e tinha que sofrer. E tem muita gente hoje em dia pensando do mesmo jeito. Este conceito equivocado tem sua raiz na diabólica doutrina da imortalidade da alma. Agora, com o milagre registrado em Marcos 2, Jesus nos ensina que o ser humano é uma unidade indivisível e que a nossa obra médica não se limita unicamente à cura do corpo, mas também à cura completa do ser humano. Temos que alcançar o ser humano na sua unidade completa. Quando ensinamos ele, quando apresentamos a mensagem de salvação para ele e quando tratamos de curar a saúde dele, não há saúde física isolada da saúde espiritual, da saúde emocional. O ser humano é uma unidade. E esta é exatamente a ênfase na terceira parte deste estudo. O objetivo final da nossa obra médica não pode se limitar só à cura do corpo, mas também à cura completa do ser humano, a fim de transformá-lo num discípulo de Jesus. Em certa ocasião, Jesus curou ao endemoniado gadareno, lembra? E quando o cativo do pecado foi libertado da doença, do corpo e da alma, o Senhor o enviou a testificar do poder transformador de Jesus. Quer dizer, nenhuma obra de curação, de cura, está completa até que o doente, já curado, não se converta num discípulo de Cristo. A nossa preocupação não deve ser somente aumentar alguns anos de vida para as pessoas, mas levá-las a encontrar a vida eterna em Cristo. Esse pensamento fica claro nos escritos de Paulo. Olhemos o que ele diz aqui em 2 aos Coríntios, capítulo 4, versos 7 ao 10. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus, e não da nossa parte. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Perplexos, mas não desesperados. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Trazendo sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossos corpos. Quer dizer
Paulo en este texto está dizendo o seguinte, que enquanto vivermos nesta terra, mesmo que cuidarmos o nosso corpo, seremos susceptíveis a doenças. Os fiéis filhos de Deus também contraem câncer ou qualquer outro tipo de doença. Já vimos que nós estamos vivendo num mundo de pecado. Mas Paulo afirma que em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Perplexos, mas não desesperados. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Trazendo sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossos corpos. O importante é a manifestação da vida de Jesus em nós. Assim sendo, a nossa obra em favor da saúde deve também prestar atenção à saúde do corpo. Sim, porém muito mais do que isto, a transformar as pessoas em discípulas do Senhor Jesus. Agora, outro ponto que devemos levar em conta é que enquanto estivermos neste mundo, a morte será uma realidade inevitável. Estou me referindo à morte que todos, cedo ou tarde, enfrentaremos nesta terra. Há um incidente na vida de Jesus que ilustra o que estou dizendo, e está registrado aqui em São João, capítulo 10, versos 37 ao 40. Mas alguns deles disseram, não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também que este não morresse? Jesus, pois, comovendo-se outra vez profundamente, foi ao sepulcro. Era uma gruta e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus, tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe, Senhor, já cheira mal, porque está morto há quase 4 dias. Respondeu-lhe Jesus, não te disse que se creres, verás a glória de Deus? Percebemos neste texto que os fariseus, diante da morte de Lázaro, se perguntavam, não podia este que abriu os olhos do cego fazer também que não morresse? Agora, eu pergunto para você, poderia ou não poderia Jesus? Lógico que poderia. Porém, então, por que não o fez? Por quê? Bom, ele queria ensinar para você e para mim, para seus discípulos, que enquanto vivermos neste mundo, a morte será uma realidade inevitável. Estou falando da morte temporária. Mas esta morte terrenal não é problema, querido. Pois os que morrem em Cristo, morrem na bendita esperança da ressurreição. Eu te pergunto, Jesus pode sarar um filho doente? Claro, mas e se não o faz? Jesus disse, não há motivo para desesperar, porque temos esperança. Para quem não está em Cristo, a morte é o fim de tudo. Mas para os que morrem em Cristo, biblicamente a morte é comparada ao sono. Alguém chora, se desespera na hora de ir a dormir? Não, por quê? Porque tem a seguridade de que quando o novo dia raiar, ele vai acordar. Então, por que deveríamos nos angustiarmos diante da morte, se temos absoluta certeza de que quando o arcanjo faça soar a trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão? Chegamos ao fim deste estudo, e aqui falaremos do legado que Jesus deixou para a sua igreja no aspecto da sanidade. Na igreja primitiva ocorreram muitos milagres de cura, de sanidade, porque eram necessários, já disse, para chamar a atenção das pessoas para uma igreja que estava nascendo. Mas o próprio Jesus, por outro lado, diz que seus seguidores fariam coisas maiores das que ele tinha feito. No caso de Pedro, se diz que até a sombra de seu manto sarava as pessoas. Porém, se revisarmos bem o Novo Testamento, perceberemos que não todos os apóstolos realizaram milagros de cura.
Em 1 Coríntios, capítulo 12, versos 7 a 11, achamos registrado o seguinte: a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito para o proveito comum, porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, a outro, a operação de milagres, a outro, a profecia, a outro, o dom de discernir espíritos, a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação de línguas. Mas um só é o mesmo Espírito, opera todas estas coisas, distribuindo particularmente a cada um como quer. É interessante a conclusão de Paulo. Ele afirma que, mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, distribuindo particularmente a cada um como quer. Quer dizer, o dom de sanidade não depende da pessoa, depende do Espírito Santo. Ele o dá a quem deseja, segundo a sua vontade. Porém, isso não significa que quem não recebeu o dom de sanidade não precisa se preocupar com os princípios da saúde. Incluso porque nosso corpo é templo do Espírito Santo e precisa ser conservado nas melhores condições. A igreja deve ensinar os princípios de saúde, porém, mais do que simplesmente curar, deve dar ênfase na prevenção e na educação. Porque, apesar de que a doença é uma realidade desta vida, não podemos evitar, muitas pessoas sofrem porque são negligentes e porque não levam em conta os conselhos divinos sobre o cuidado da saúde. Apesar disso, apesar de que o cristão tenha todo o cuidado necessário com seu corpo, pode ficar doente, porque vivemos num mundo contaminado, querido. A herança genética que recebemos de nossos progenitores já não é a ideal. Até os vegetais estão contaminados, a atmosfera está poluída e muitas vezes santos cristãos ficam doentes e até morrem. Esta é a lei deste mundo. Ainda bem que Jesus vem e logo tudo chegará ao fim. Mas, em resumo desta lição, precisamos dizer que parte de nossa missão de fazer discípulos inclui aproximar-nos das pessoas que sofrem, que estão enfermas, e ajudá-las a sair dessa situação. Às vezes com atos miraculosos, usando os instrumentos a quem Deus deu o dom da sanidade. E eu diria que os médicos, nossos médicos cristãos, estão incluídos neste grupo. Eles não fazem milagres como Jesus os fazia, embora podem também fazê-los, mas maiormente fazem milagres usando a ciência que estudaram nesta terra, Deus iluminando o conhecimento deles, orientando a mão deles para fazer uma cirurgia, enfim, dando-lhes sabedoria para perceber a doença, para dar a receita certa. Nosso trabalho inclui alcançar os enfermos, porém também nosso trabalho de sanidade inclui a prevenção, ensinar as pessoas a respeitar as leis da saúde. Existem 7 remédios naturais: o sol, o ar puro, a água fresca, o trabalho útil, o descanso, uma alimentação saudável e, por encima de tudo, confiança em Deus. Precisamos ensinar as pessoas que de nada vale cuidar a casca, o corpo, esquecendo que esse corpo está intimamente relacionado com o coração, com o espírito. Temos que ensinar as pessoas a viver sadias espiritualmente, com paz em seu coração, para que então se manifeste a saúde do corpo como resultado da saúde interior. Que Deus nos abençoe. O coração ao Evangelho. Agora, falando de doença, precisamos dizer que na época de Jesus, quando ele esteve na terra, existia entre os pagãos a falsa ideia de que as doenças eram castigos divinos porque a pessoa ou algum familiar tivesse cometido algum pecado. Mas esta ideia não estava somente entre os pagãos.
hoje que ela também tinha contaminado aos discípulos de Jesus. Temos um exemplo do que estou dizendo, registrado aqui em São João, capítulo 9, versos 1 a 3, diz: E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. Perguntaram-lhe os seus discípulos: Rabi, quem pecou, este ou os seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que nele se manifestem as obras de Deus. Interessante, a resposta que Jesus lhes deu parece complicar pior o assunto. Quer dizer que aquele cego não tinha ido. No estudo de hoje veremos que na obra de discipular que a igreja recebeu de Jesus, estão incluídos os doentes, os enfermos, talvez porque, inclusive, é na hora da dor, da enfermidade, que muitas pessoas tornam-se sensíveis à obra do Espírito Santo. Quando tem saúde, quando está tudo bem, muitos fecham